Plano de 90 dias para sair das dívidas mesmo ganhando pouco. Nesse vídeo é isso que eu vou te mostrar. Eu vou te entregar esse plano de 90 dias com 5 etapas simples que você vai executar e vai se livrar dessa dívida que te incomoda aí de uma vez por todas. Então eu preparei esse vídeo aqui para você que tá aí endividado, tá ganhando pouco, né? Acha que precisa ganhar muito dinheiro para sair das dívidas. Não é assim que funciona. Existe uma estratégia para você sair das dívidas e se livrar delas, tá? E sair e parar com essa sensação de ficar sem sair do lugar. Parece que você trabalha e mesmo pagando a dívida ali todo mês, parece que as dívidas só aumentam e o seu dinheiro nunca sobra. Chega disso. A partir de agora você não vai mais passar por isso. Mas olha só, deixa eu só esclarecer aqui, tá? Isso aqui não é milagre. Como eu disse, é um plano prático de 90 dias. São 5 etapas desse plano que você vai cumprir. Eu vou te explicar aqui certinho como é que funciona. Você vai executar e vai ter resultado. Essas 5 etapas, elas englobam os 3 pilares principais da quitação de dívidas, né? Da resolução da vida financeira, que é organização, negociação e renda. Eu vou te explicar melhor como você consegue já começar a executar esse plano ainda hoje. Então me acompanha aqui, inclusive já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque esse é um vídeo muito importante. 99% da população brasileira está endividada, está precisando ver esse vídeo, e quando você curte aqui, o YouTube envia para mais gente. Então já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e bora pro conteúdo. Opa, eu sou o Matheus, muito prazer, e a minha missão aqui na internet é ajudar as pessoas a prosperarem financeiramente, tanto ganhar mais dinheiro, quanto resolver a falta do dinheiro ali em questão de dívida. E é justamente isso que eu vou fazer com você aqui, tá? A primeira coisa, eu quero te esclarecer o que é uma dívida, tá? Dívida não é falta de esforço, não é falta de trabalho, não é irresponsabilidade, e muitas vezes, como o pessoal acha que é. Dívida é simplesmente falta de clareza. E é exatamente por isso que eu tô trazendo esse método simples, esse plano de 90 dias, para você colocar foco na dívida ali, colocar o holofote sobre ela e conseguir exterminar ela de uma vez por todas. E como eu disse, são 5 etapas desse plano pra gente conseguir chegar no nosso resultado esperado, né? Que é se livrar das dívidas. E vamos logo para a etapa número 1, tá? São 5 etapas que eu vou passar para vocês aqui. A 5ª etapa é a mais importante de todas, só que todas elas têm a sua devida importância, beleza? Então presta atenção aqui agora comigo, esquece o celular um minutinho, anota o que eu vou falar aqui porque isso aqui é importante, beleza? Vamos lá, etapa número 1. Diagnóstico. Essa etapa é muito importante porque, como eu disse, dívida não é falta de esforço, não é preguiça, não é irresponsabilidade. Muitas vezes é, mas muitas vezes também não é. Então, a dívida é, como eu disse, falta de clareza. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, a primeira etapa do nosso plano de 90 dias é colocar um diagnóstico. A gente vai pegar e vai listar todas as dívidas que você tem. Você já fez isso alguma vez? Liste todas as dívidas que você tem, porque quando elas ficam espalhadas, você fica com aquela sensação de bagunça mental. Primeira coisa que a gente vai fazer é alinhar isso para diminuir a ansiedade e você ter clareza de qual ponto você tem que atacar primeiro, qual dívida você vai atacar primeiro, porque às vezes você está com um monte de dívida, só que tem várias que você consegue resolver assim, só que você não sabe disso porque você não tem essa organização. Diagnóstico, vai listar todas as dívidas. Só que tem um detalhe, tá? Você não vai simplesmente só listar as dívidas, não. Você vai colocar o valor total da dívida, você vai colocar a quantia de juros que está acumulado naquela dívida, você vai montar uma planilhinha ali para você se organizar perante essas dívidas que você tem hoje. Quais que estão atrasadas, quais que não estão, porque dívida nem sempre ela está atrasada. A dívida, às vezes, ela está no prazo, só que continua sendo uma dívida, você está devendo para alguém. Então você vai colocar o que está atrasado e o que não está. O lance aqui, como eu disse, é você ter clareza, é você parar de fingir que a dívida não existe, porque o problema de muita gente que não consegue sair desse ciclo é porque está fingindo que o negócio não existe. Então a gente vai colocar o holofote, como eu disse, nas dívidas nessa primeira etapa, diagnóstico. Então tá, passamos pela etapa número 1, que é o diagnóstico, e aqui a gente consegue dar aquela aliviada, sabe? Aquela ansiedade, ela vai sair, vai diminuir um pouco, porque agora a gente vai ter clareza do quanto que a gente deve, de quem a gente deve. Às vezes o montante, a montanha aí que tá na sua frente aí, o obstáculo das dívidas, às vezes é menor do que você está imaginando. Aí você está se matando de ansiedade, só que agora a gente vai dar uma diminuída nisso, tá? E outra coisa, o que a gente ignora cresce. Então agora que a gente está colocando o holofote, já é o primeiro passo importantíssimo para diminuir e exterminar essas dívidas. Vamos para a etapa número 2? Etapa número 2, corte inteligente. Como assim corte inteligente? Muita gente, quando fala em dívida, começa a falar que você tem que cortar o café, cortar tudo. Só que eu não estou falando aqui de você cortar tudo da sua vida. Corte inteligente significa você cortar apenas aquela gordurinha extra mesmo. Você não precisa tirar a sua dignidade da sua vida. Então não precisa exagerar. Por quê? Quando você exagera, você não consegue manter aquilo por muito tempo e não adianta de nada. Agora, quando você faz um corte inteligente, você consegue eliminar somente aquilo que não vai fazer diferença realmente. Por exemplo, delivery que você compra toda semana, às vezes todos os dias, assinaturas de filmes que você assina um monte de plataforma, várias coisas, pequenos excessos do seu dia a dia, que se você tirar, você vai ver que não vai fazer tanta falta assim. Eu
gosto de falar que essa parte dos cortes inteligentes é como se fosse na dieta. Você já percebeu que todas as pessoas que viram o ano novo, ela fala que vai cortar tudo, vai cortar doce de uma vez por todas. Ali ela é viciada em doce, ela sempre comeu tudo de forma exagerada e do nada, um determinado dia virou o ano, ela quer parar com tudo. Ela consegue parar por 1, 2, 3 semanas no máximo. Depois ela volta como se nunca tivesse parado e aumenta a quantidade de comida ainda porque ela estava sentindo muita saudade. Então o segredo não é você fazer uma mudança brusca, é você começar cortando aos poucos. Começa cortando esses pequenos excessos de forma inteligente. Por isso que a nossa etapa número 2 é a etapa de cortes inteligentes, ok? Corte inteligente. Deu pra entender? Cara, só isso aqui já tá valendo a pena. Espero que você esteja curtindo do material. Se você não deixou seu like aqui ainda, deixa o like aqui nesse vídeo pro YouTube enviar esse vídeo para mais pessoas, porque isso aqui é um conteúdo que todo brasileiro deveria assistir. Então fechou. A gente já fez um diagnóstico das nossas dívidas, a gente já fez os cortes inteligentes, a gente cortou aquilo que era excesso, não cortou a dignidade, presta muita atenção nisso. Agora a gente vai para nossa etapa número 3. Qual que é a etapa número 3? A etapa de negociação. Essa etapa aqui é uma etapa muito importante porque nela você consegue matar várias dívidas, quitar várias dívidas, às vezes até sem pagar o valor completo. Porque eu vou te falar um segredo aqui, tá? O banco, ele prefere receber pouco do que não receber nada. Então muitas pessoas, elas não sabem dessa parte da negociação e acabam que ficam ali postergando, empurrando com a barriga, ansiosos por uma dívida que nem deveria existir mais. Eu vou dar um exemplo aqui de um amigo meu, um conhecido, que eu fiquei sabendo que ele estava com o nome negativado, ele estava contando essa história, tá? Foi como eu soube dessa parte de negociação e ele foi um dos feirões do Serasa, ele estava com o nome sujo e no feirão do Serasa ele conseguiu negociar uma dívida de mais de 10 mil reais que ele tinha, ele pagou apenas 500 e poucos reais, ou seja, de 10 mil pagar 500 reais. Era uma dívida que estava ali tirando o sono dele e ele conseguiu resolver assim, ó. E esses 500 reais ainda foram parcelados. Ou seja, se você negocia, você consegue diminuir as suas dívidas, às vezes, sem pagar ela por completo. Agora, um dos problemas que eu vejo aqui nessa parte da negociação é que muita gente é orgulhosa, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Não é feio você negociar a sua dívida. Feio é ficar com a sua vida toda embaraçada porque você não consegue arrumar suas finanças, tá? Então aqui, nessa parte, a gente tem que calçar os sapatos da humildade e tirar todo o orgulho de dentro de nós. Porque fazer um acordo ali, a gente vai ter que realmente abrir o jogo pro banco. Vai ter que falar, olha, tô sem dinheiro, não consigo pagar assim, o que você pode fazer? Cara, vai no banco, vai no lugar, liga pro lugar que você deve, você consegue fazer esse acordo, mas você vai ter que calçar as sandálias da humildade. Outra coisa que é crucial nessa parte da negociação, foque em negociar dívidas que têm juros mais altos. Por exemplo, se você está devendo o seu cartão de crédito, hoje no Brasil, os juros mais altos que existem quando você está devendo, a sua dívida cresce mais rápido, né? Os juros mais rápidos fazem a sua dívida crescer mais rápido. É os juros do cartão de crédito. Então, o cartão de crédito, se você vai deixando acumular, os juros é muito alto e aquilo pode dobrar em pouquíssimo tempo. Então, se você deve o seu cartão de crédito, se você tem várias dívidas, a primeira que você tem que resolver, por exemplo, se você tem cartão de crédito ali, tá no rotativo, cara, a primeira coisa que você faz é negociar o cartão de crédito. Você vai procurar sempre a maior dívida que tem, o maior juros, né? Para você negociar. E mais uma dica super importante sobre essa parte de negociação, tá? Quando você ligar para o banco ou ligar para o fornecedor que você está devendo, pode ser que aconteça... Presta atenção aqui, essa parte aqui é importante, tá? Senão você vai levar uma pernada e vai sair no prejuízo ainda da negociação. Você pode ser que ligue para lá, pode ser que você ligue e eles tentem renegociar aquela dívida, refinanciar a dívida, sabe? Talvez o banco ofereça para ele pagar a dívida e te cobrar uns juros em cima do pagamento que ele fez a dívida. É a chamada renegociação, tá? Refinanciamento, às vezes eles falam. Não faça isso, tá? Se algum banco, algum fornecedor quiser fazer isso, saiba que isso é prejudicial para você, só vai acumular mais juros. Então, tenha essa consciência na hora de negociar ali. Etapa número 4. Essa etapa aqui é muito importante para aquelas pessoas que são ansiosas, tá? Então, a gente já aprendeu a fazer o diagnóstico, o corte inteligente, a negociação de dívidas. E agora, a quarta etapa, qual que é? A ordem de pagamento. Matheus, tem alguma ordem específica que eu devo pagar as minhas dívidas? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Matematicamente falando, existe a ordem para pagar, que é você pagar a que tem mais juros, tá? Porque você pagar juros não é legal, ok? Só que tem um porém, O pior malefício da dívida, às vezes, é o malefício psicológico. Então, eu oriento e faço na minha vida também, quando eu estava endividado, eu fiz isso para sair, me ajudou muito a tomar melhores decisões e conseguir sair mais rápido das dívidas, eu optei por ter o alívio psicológico. Como assim, Matheus, alívio psicológico? Funciona da seguinte forma, você vai olhar, dentre todas as dívidas que você tem, as menores e vai começar a pagar pelas menores. Por quê? Porque você consegue quitar mais rápido. Essa etapa aqui do nosso plano ajuda principalmente aquelas pessoas que devem pessoas familiares, conhecidos, pessoas próximas. Por quê?
gera aquela... Às vezes você fica até com medo de sair de casa e encontrar aquela pessoa e ela te cobrar no meio da rua. Então isso gera uma angústia, né? Uma ansiedade. Você que cansou ali de não ir em lugares, evitar pessoas. Essa dica aqui ajuda exatamente nisso. Porque muitas vezes essas dívidas são dívidas pequenas e você quitando essas dívidas pequenininhas mais rápido, você tem a mente mais arejada, a mente mais limpa para você se preocupar de forma mais inteligente com as dívidas maiores. Outro ponto é que quando você vai quitando essas dívidas menores, as pequenininhas primeiro, gera uma sensação de progresso. E quando você tem essa sensação de progresso, você fica mais motivado ainda para quitar as próximas dívidas. Você fica com menos ansiedade, mais motivado e mais controle sobre as suas dívidas e você consegue depois tomar melhores decisões com a sua mente espairecida ali, porque você está tendo progresso, ok? Então, tem a ordem matemática, que a matemática, né, olhando matematicamente falando, é você pagar as que geram mais juros, né? Só que, psicologicamente, que eu prefiro seguir essa ordem psicológica, é você pagar as menores primeiro, ok? Para você ter um alívio psicológico, conseguir tomar melhores escolhas, tomar melhores decisões ali, e assim você consegue quitar mais rápido. Para mim, funciona dessa forma, e para a maioria das pessoas que eu conheço também funciona melhor assim. Se você está ansioso, você toma piores decisões e as coisas só vão virando uma bola de neve negativa cada vez mais. Faz sentido para você também dessa forma? Então, etapa 4, começar pelas menores e mais rápidas para você ter um alívio mental, quitando essas dívidas mais simples, reduzir o ruído na sua cabeça ali, desembaralhar as coisas para você conseguir ter mais foco e focar de forma mais inteligente em pagar as dívidas maiores, beleza? E agora vamos para a dica número 5, que é uma das mais inteligentes, é a mais importante, na verdade. Inteligente não, é a mais importante dessa lista. Então, a etapa número 5 é a virada. Como assim, Matheus? Como assim a virada? O que significa isso? Cara, você tem como sair de uma dívida apenas economizando. Economizar é um passo muito importante. Só que existem duas formas de você se livrar das dívidas. Primeira, economizando e deixando o tempo passar, você ficar carregando aquilo ali e economizar até você conseguir finalizar, ou você juntar a economia com o ganho de renda, com o aumento da sua renda. Então aqui a dica da etapa número 5, o que você vai fazer, e eu vou te mostrar como, eu vou te ensinar aqui, não se preocupa com isso. Você vai controlar a saída de capital, você vai controlar a saída de dinheiro da sua vida e vai controlar a entrada. Vai ter mais dinheiro entrando e menos dinheiro saindo. Assim você vai conseguir, quitar essas dívidas no instalar de dedos. Por isso que o nosso plano é tão efetivo, plano de 90 dias aqui, beleza? Tá, Matheus, mas como que eu vou fazer então para eu aumentar minha renda, cara? Se fosse fácil assim, eu já tinha feito, isso é óbvio. Calma, jovem gafanhoto, eu tô aqui justamente para te ajudar. Hoje, a era da internet é muito mais fácil de você conseguir aumentar a sua renda. Só que tem que saber o caminho certo para seguir. Muita gente aqui na internet acha que vai fazer renda aqui, começa a tentar fazer uma rendinha extra para quitar as dívidas, para sair do aperto e acaba perdendo dinheiro. Eu também já fiz isso, só que nessa caminhada eu acabei dando certo, hoje eu vivo da internet e eu descobri que a melhor forma para o iniciante começar, eu vou te passar aqui agora, é prestando serviço. É você prestar serviço pela internet. Por que prestar serviço, Matheus? Porque você, diferente das outras formas, onde você precisa vender, precisa investir, demora para ter resultado, prestando serviço, às vezes você pega uma habilidade que você já tem e você presta serviço para uma empresa que está com uma demanda em aberto aqui pela internet. Você presta o serviço, um serviço que você já sabe, é um bem intelectual seu, ou seja, você não precisa investir dinheiro nenhum e você consegue ter resultado rápido porque tem muitas profissões na internet que tem muita demanda, ou seja, você consegue começar às vezes na primeira semana já ter resultado. Então essa é a saída para você aumentar a sua renda. Você vai usar a internet como um meio de aumentar a sua renda, trabalhando por aqui, só que de forma inteligente, prestando serviço. Se você quer aprender isso mais detalhadamente, eu tenho um vídeo aqui no meu canal também, onde eu mostro, onde eu explico como que eu faço, tá? Exatamente a minha caminhada, para caso você queira me copiar. Eu vou deixar o link aqui no card, tá aparecendo aqui agora, só você clicar, espera terminar o vídeo primeiro, depois você clica, assiste esse vídeo também. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado também. Fechou? Vamos seguir então a aula aqui. Então, resumindo aqui, como que funciona o nosso plano prático de 5 etapas? Etapa número 1. É você fazer o diagnóstico das suas dívidas. O que você ignora, cresce. Então, você vai parar de uma vez por toda de ignorar suas dívidas. Você faz isso também? A maioria das pessoas está endividado, fala, não vou nem olhar porque não quero ver. Eu já falei isso. Eu não vou nem olhar minha fatura do cartão porque eu nem quero nem saber quanto que tá. Você já fez isso? Se você fez isso, coloca aqui nos comentários. Mas a partir de agora, você vai parar de fazer isso, porque a etapa número 1 é diagnóstico. Você vai fazer o diagnóstico, vai colocar um holofote sobre todas as suas dívidas, ok? Etapa número 2 é a etapa de corte inteligente. Você não vai cortar
sua dignidade, mas você vai cortar os excessos da sua vida. Você vai controlar a saída de dinheiro da sua vida. Essa etapa é super importante também. Etapa número 3, etapa de negociação. Você vai negociar de forma inteligente as suas dívidas, ok? Essa parte é super importante porque às vezes você consegue quitar uma dívida ali sem mesmo precisar pagar ela só negociando. Lembra de engolir o seu orgulho, tá? Calça o sapatinho da humildade, vai lá, fala, olha, não consigo pagar, tô sem dinheiro, e o banco ele vai negociar com você, porque lembra, o banco ele prefere receber menos do que não receber nada. Fechou? Quarta dica, quarta etapa aqui é a ordem do pagamento. Cara, foca na parte psicológica, não foca na parte matemática, tá? Se quiser focar, foca também, mas para mim o que funciona, e para mim e para as pessoas que eu conheço aqui, o que funciona é ter o alívio psicológico primeiro. Como, Matheus? Pagando as menores dívidas primeiro para depois focar nas maiores. Você consegue tirar todo o ruído, toda a ansiedade ali, diminui para você pensar melhor, tomar melhores decisões e assim você consegue quitar todas as dívidas mais rápido, beleza? Dica número 5. Aumente a sua renda. Hoje a internet está aí e é uma baita forma de renda para você conseguir aumentar a sua renda de forma mais facilitada. Antigamente era mais difícil você fazer uma renda extra, você tinha que fazer um trabalho ali que demorava horas. Hoje na internet você consegue fazer um valor legal, às vezes gastando pouquíssimo tempo e consegue fazer da sua casa. E não precisa investir para começar, caso você comece prestando serviço, que foi a mesma forma que eu comecei. Se você quer aprender mais detalhes sobre isso, o primeiro link da descrição vai ter o link de um outro vídeo meu aqui no YouTube, onde eu explico melhor como é que foi a minha caminhada e para você me copiar minha jornada. Então, essas são as 5 etapas do nosso plano prático de 90 dias. Agora você vai fazer o seguinte, você vai pegar essas 5 etapas e vai seguir ela nos próximos 90 dias. Inclusive, para você que ficou aqui até o final do vídeo, eu quero te fazer um desafio. Você vai comentar aqui embaixo a data que você está assistindo esse vídeo e depois dos próximos 90 dias, você executando esse plano, você vai voltar aqui e falar se você conseguiu ou não se livrar das suas dívidas, ok? Toca no like aqui, se inscreve no canal. Clica no primeiro vídeo dos comentários, e no primeiro comentário tem um link do meu outro vídeo onde eu ensino você a fazer sua renda extra. Te espero no próximo vídeo. Um abraço.